a tocar um novo instrumento ou praticar jogos que envolvem raciocínio lógico são formas de estimular o funcionamento do cérebro. Essas práticas podem colaborar para prevenir doenças relacionadas à demência, como o Alzheimer, por exemplo. Segundo dados de 2022 do Ministério da Saúde, cerca de 1.200.000 pessoas vivem com alguma forma de demência no Brasil. No programa de hoje, saiba como as demências acontecem e a relação do Alzheimer com o histórico familiar. O que é Alzheimer? A doença de Alzheimer ela é uma doença neurodegenerativa, onde há um mau funcionamento e a morte das células do cérebro. Com isso, há um comprometimento cognitivo, afetando nossa memória, nossa linguagem, nosso raciocínio, nossa capacidade de aprender. Qual a diferença entre Alzheimer e demência? Demência é o comprometimento das habilidades mentais e a doença de Alzheimer é a principal causa de demência. A doença de Alzheimer ela é responsável por mais de 50% dos casos de demência. Quando desconfiar que uma pessoa está com Alzheimer? O sintoma mais característico na doença de Alzheimer é a perda da memória recente. Então você observa que os pacientes, eles lembram de fatos que aconteceram há anos atrás, mas eles têm dificuldade de reter novas informações. Muitas vezes os pacientes esquecem o que aconteceu no dia, se alimentaram, alguma informação que foi dada, então começam aquelas perguntas repetitivas. Às vezes o familiar fala, mas você já me perguntou isso, você já me falou isso 1000 vezes. Mas não são só esquecimentos, nós podemos ter mudanças de comportamento. Toda mudança de comportamento no idoso deve ser investigada. Se o paciente está mais agressivo, mais irritado, se ele está tendo alucinações, se ele está muito triste, se ele está desmotivado. Quando os pais têm Alzheimer, os filhos também podem ter? Nós temos 2 fatores de risco que chamamos de não modificáveis. O principal dele é a idade. Então, quanto mais tempo se vive, maior o risco de ter doença de Alzheimer. E o segundo é a história familiar. Se você tem casos na família, você tem um risco maior de ter a doença de Alzheimer do que as pessoas que não têm. O que posso fazer para diminuir as chances de ter Alzheimer? Nós temos também os fatores de risco modificáveis, que se combatermos, podemos diminuir em quase 50% da chance de desenvolvermos a doença. São eles: pressão alta, diabetes, sedentarismo, obesidade, tabagismo, etilismo, depressão, isolamento social, baixa escolaridade, diminuição da visão, diminuição da audição, poluição e traumatismo craniano. Qual o exame para diagnóstico da doença de Alzheimer? Para a gente fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer, nós levamos em consideração exames de sangue, exames de imagem como tomografia, ressonância, mas principalmente informações colhidas com o paciente e com os familiares. Não existe um exame que você faça e fala, tem doença de Alzheimer. Na verdade, nós temos que avaliar tudo. Temos hoje novos exames de sangue que também nos auxiliam muito com marcadores. Quais são as fases da doença Alzheimer? Nós temos basicamente 3 fases da doença de Alzheimer. A fase leve, as pessoas que não convivem com o paciente podem não perceber. O paciente começa a ficar repetitivo, pergunta muitas vezes a mesma coisa, esquece coisas do cotidiano, onde guardou. Quem convive percebe algum comportamento diferente, mas é mais difícil você identificar nessa fase. A fase moderada, os pacientes já apresentam uma maior dependência, eles precisam de auxílio para se vestir, eles precisam de auxílio muitas vezes para comer, não são capazes de efetuar tarefas que antes eles faziam, por exemplo, ir ao supermercado, pagar uma conta, eles podem se perder. E a fase avançada, o paciente já fica totalmente dependente. O paciente, ele para de falar, ele nega-se a comer, muitas vezes ele fica acamado, ele fica totalmente dependente de cuidados.
A fase leve, a inicial dura de 1 a 3 anos. Já a fase moderada, ela dura de 5 a 8 anos. E a fase avançada, ela surge depois de 8 a 10 anos de doença. Alzheimer tem cura? Infelizmente, nós não temos cura ainda para a doença de Alzheimer, mas nós temos tratamento que pode dar qualidade de vida aos pacientes. Por isso é importantíssimo suspeitar e fazer o diagnóstico precocemente. Como é o tratamento da doença de Alzheimer? Nós temos hoje duas principais drogas para o tratamento da doença de Alzheimer, que são os anticolinesterásicos e a memantina. Esses medicamentos auxiliam no controle dos sintomas, dando maior qualidade de vida ao paciente e aos seus familiares. Porque os pacientes com doença de Alzheimer, eles podem ficar agitados, eles podem ficar agressivos, eles podem começar a negar o autocuidado. Então, esses medicamentos, eles devem ser introduzidos precocemente, porque eles nos auxiliam muito no cuidado. Qual médico devo procurar? Muita gente acha que só o neurologista cuida da doença de Alzheimer, mas o geriatra é um profissional capacitado para diagnosticar e tratar a doença de Alzheimer, assim como o psiquiatra. Então, basicamente, os 3 principais especialistas são o neurologista, psiquiatra e o geriatra. No próximo bloco, saiba mais sobre a importância do mês em que são realizadas campanhas de conscientização do Alzheimer. Fique por dentro também da necessidade de estar atento aos sintomas e de ter hábitos saudáveis para a prevenção da doença. O Sertão Saudável volta já! Nesse segundo bloco, eu gostaria de trazer uma informação muito importante para vocês. O mês de setembro é o mês mundial de conscientização da doença de Alzheimer. Nós sabemos que a cada 3 segundos uma pessoa desenvolve demência, sendo que a maior causa é a doença de Alzheimer. Mas nós sabemos também que nos países subdesenvolvidos, de 10 pacientes, apenas 1 recebe esse diagnóstico. Ou seja, apenas 1 paciente está sendo beneficiado com o tratamento precoce que poderia lhe trazer qualidade de vida. Então é muito importante que nós façamos a suspeita, procuremos um especialista para tratar e dar qualidade de vida. Então o Alzheimer ele realmente não tem cura, mas ele tem tratamento. E é muito importante também falar para vocês que a doença de Alzheimer, quase 50% dos casos poderiam ser evitados com hábitos saudáveis de vida. Então é importante você ter uma boa alimentação, é importante você fazer atividade física, é importante você estimular o seu cérebro. O nosso cérebro é como o nosso corpo. Com o envelhecimento, nós vamos perdendo massa muscular. O nosso cérebro também. Nós precisamos malhar o cérebro para a gente garantir neurônios, para a gente ter uma poupança. Então, os hábitos influenciam muito no seu risco de desenvolver a doença de Alzheimer.